Bom, e nesta quarta-feira, em entrevista à CNN, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse que as Forças Armadas tiveram uma postura responsável durante os atos do 8 de janeiro. O ministro ainda afirmou que não havia uma liderança nas ações que culminaram na depredação das sedes dos três poderes. Porque em todos os golpes que você vê na história, vão as Forças Armadas na frente e o povo vem apoiando atrás. O que foi que aconteceu em 8 de janeiro? Uma absoluta baderna, não é? Patrocinada por alguns irresponsáveis, não havia uma liderança, não havia uma palavra de ordem. Era como se agências de turismo tivessem convocado desavisados para irem a Brasília para fazer aquele quebra-quebra. Não havia um líder, não há um responsável. Você repara isso que foi condenado agora a 17 anos. O perfil dele, quem é aquele cidadão? Esses outros que estão na fila, quem são eles? São figuras que quiseram ir a Brasília. E aí, Ana, José Múcio, ministro da Defesa, definiu os atos do 8 de janeiro como uma baderna. Mas o fato, que os participantes dessas manifestações do 8 de janeiro estão sendo condenados por crimes equivalentes, a penas pesadíssimas, muito duras, penas de homicídio. Gravíssimas, Penas gravíssimas que a gente só compara a homicídio, esquartejamento, ocultação de cadáver, Tudo isso que a gente só encontra nessas páginas policiais graves, crimes hediondos. O ministro da Defesa, Múcio, colocou para falar o jargão, bem popular das redes sociais, colocou muita água no chope desse governo agora. Porque ele, na verdade, Paula, ele traz um pouco de lucidez a um desgoverno que vive numa realidade paralela. E por isso que nós sempre comentamos aqui que o Lula ele não consegue viajar pelo Brasil, tem que estar sempre fora do Brasil, porque encarar a sua nação e responder por que o governo foi leniente com o 8 de janeiro, por que o governo não apoiou a CPMI do 8 de janeiro, por que as imagens de 180 câmeras foram apagadas no fatídico Pearl Harbor, dona Rosa Weber? É difícil, porque as respostas são complicadas, e aí vem o ministro da Defesa e traz um banho de lucidez. Olha, teve baderna? Teve, como ele disse, absoluta baderna. Teve vandalismo? Teve. Houve crime? Ali houve, mas que tipo de crime? Crimes que os condenados vão passar 17 anos na prisão? Não existe golpe de Estado onde? Onde estava o exército, tanques nas ruas, armas? Num domingo, sem nenhum político em Brasília? Não tinha nenhum político em Brasília. E o principal, que o ministro da Defesa diz nessa entrevista, que vale a pena ver ela de maneira integral, não há um responsável. Não há um responsável. Era um bando de baderneiro, um bando de gente, não apenas baderneiros, mas pessoas ali também, familiares, mães, crianças, algodão doce, balão, carrocinha de cachorro-quente, porque muita gente foi ali manifestar o seu descontentamento, seja com as urnas eletrônicas que não puderam ser debatidas, ou com o novo governo que estava entrando. É legítimo. Manifestações pacíficas são legítimas. E por mais que as imagens do 8 de janeiro hoje permeiam a nossa mente de maneira violenta, quebra-quebra, tinha muita gente ali, muita gente, Paula, de maneira pacífica, como outras pessoas também já falaram. Então, tá aí o ministro da Defesa do próprio desgoverno Lula trazendo um pouco de lucidez, nesse mundo paralelo que vive o governo, que é blindado na CPMI do 8 de janeiro o tempo todo. E aí, Silvio, o que dizer dessa declaração do ministro da Defesa, José Múcio? Disse que as Forças Armadas tiveram uma postura responsável e classificou como baderna, tumulto que aconteceu aí no 8 de janeiro. Salientou que não havia uma liderança, que era um grupo desordenado que invadiu Brasília. Ali a Praça dos Três Poderes. Em uma frase, só falou verdades.
Agora veja, o que poderá acontecer com o ministro José Múcio Monteiro? Ser demitido do governo Lula, do cargo que ocupa, receber um documento do Supremo Tribunal Federal pedindo 48 horas para que se explique pelo que acabou de dizer, ou ser acionado pela Advocacia Geral da União na figura dessa esquisitice chamada Procuradoria de Defesa do Estado Democrático de Direito, ou algo assim. O que poderá acontecer com ele? O ministro José Múcio Monteiro tem 75 anos. O ministro foi deputado 5 vezes, 5 mandatos, foi prefeito. Ele foi ministro e presidente do Tribunal de Contas da União, um dos políticos mais experientes que Brasília conhece. Já atuou, inclusive, em governos anteriores do PT. Era um hábil articulador político, por isso foi nomeado, inclusive, para ser articulador político no passado. É filiado ao PTB. Pois bem, ele sabe muito bem do que ele está falando. Ele conhece Brasília, ele conhece os governos, ele conhece o Tribunal de Contas, ele tem uma gama, um leque de influência gigantesca, conhece todos os poderes, tem boa relação com o Poder Judiciário também, com ministros mais antigos da Corte, nós sabemos, há relatos sobre isso. Ele sabe como é que funciona a defesa, ele está à frente de um ministério que tem as Forças Armadas nesse guarda-chuva e foi colocado lá justamente por não ser considerado uma figura hostil. Como no passado, por exemplo, o PT já teve problema. O PT teve problema com o Valdir Pires, por exemplo, então teve de colocar o José Alencar, que também tem esse perfil conciliador, mais amistoso, os militares não veem tanta dificuldade em diálogo, o Aldo Rebelo também já cumpriu esse papel no passado. Então, ele sabe exatamente do que ele está falando. E é algo que nós aqui, desde o dia seguinte ao 8 de janeiro, falamos. Nós sempre defendemos que ali houve baderna, ali houve vandalismo e depredação, algo absolutamente condenável. E nós nos empenhamos em deixar isso claro todo o tempo ao longo desses meses, para que essas pessoas respondam, para que isso nunca mais aconteça no país, para que ninguém nunca mais jogue uma pedra contra uma vidraça na Praça dos Três Poderes, aliás, em qualquer lugar, em patrimônio público nem privado. Isso não é método de direita nem de esquerda, isso é vandalismo. Isso é coisa de bandido. Então essas pessoas precisam responder por isso, mas só por isso. E não por um golpe de Estado com um vendedor de algodão doce. Ora, por que vocês sempre citam o vendedor de algodão doce? Porque é claro que se ele estava lá é porque ele estava tentando ganhar um trocado, porque tinha famílias ali, tinha crianças, tinha avós, tinha avós, tinha animal de estimação, as fotos não deixam mentir. E de repente uma turba mais enfurecida acaba avançando contra a Praça dos Três Poderes. Algumas pessoas talvez tenham entrado no Congresso Nacional, há relatos sobre isso, em outros prédios, sem saber o que estavam fazendo ali, se podia, se não podia, uma confusão, uma baderna, não há termo melhor do que esse empregado pelo ministro Múcio. E aí, de repente, todas essas pessoas vão ser condenadas por crimes como golpe de Estado sem um tanque nem um fuzil, sem coordenação, sem líder, sem nada. Ele usou a analogia, e aqui encerro, de que talvez agências de turismo tenham convidado desavisados. Se foi isso, tinha um guia turístico dentro do Palácio do Planalto. Era o ex-chefe do GSI, G. Dias, que estava guiando as pessoas para lá e para cá. E aí, Consta? Eu tenho pouquíssimo a acrescentar. Eu vou acompanhar aqui o relator, né, e também a análise feita por Ana Paula Henkel. Eu vou só constatar uma vez mais, né, que se houve ali uma tentativa de golpe de Estado a ponto de punições de 17 anos de prisão, lembrando que a outra lá que matou e esquartejou o marido pegou 16, né? Se ocorreu de fato uma tentativa de golpe de Estado, eu tenho algumas perguntas. Primeiro, o que fez esse golpe fracassar? O que impediu o golpe, uma vez que pessoas armadas com algodão doce numa mão e as unhas na outra conseguiram avançar e invadir o Supremo Tribunal Federal, inclusive o Congresso? O que impediu o golpe, então? A gente se pergunta, né? Quem era o líder? Tinham armas clandestinas ou não? Porque se aquilo que todo brasileiro viu no dia 8 de janeiro, no fatídico 8 de janeiro,
não passou de uma arruaça, de uma baderna que saiu de controle. Se aquilo ali foi a tentativa de um golpe de Estado, olha, a democracia brasileira é mais frágil ainda do que eu pensava. E olha que eu não tenho muito apreço pela nossa democracia, ainda mais com um Supremo desses. Bom, só para fechar a questão, quero pedir licença aqui para ler um trecho do texto do jurista Ives Gandra Martins, que publicou lá em fevereiro desse ano um texto a respeito dos atos do 8 de janeiro, que vai muito em linha, vai muito ao encontro do que disse o ministro da Defesa, José Múcio, ontem em entrevista à CNN. Vou abrir aspas aqui para o jurista Ives Gandra Martins. Um golpe de Estado se dá com armas e na invasão não havia gente armada capaz de enfrentar os guardiões dos detentores do poder. Muitos deles eram velhos e jovens descontentes com o respeito que as Forças Armadas têm às instituições ao mostrarem-se fiéis aos resultados das eleições, que por pequena margem de votos deram a vitória ao presidente Lula sobre o ex-presidente Bolsonaro, apesar de 2 meses de apelo junto aos seus quartéis com vigílias 24 horas. Gente desarmada é incapaz de dar um golpe de Estado, razão pela qual chamar de golpista o movimento parece-me mais um exagero ideológico que o retrato da realidade, visto que bastou algumas centenas de soldados sem nenhum derramamento de sangue para encerrarem o decantado golpe, aqui entre aspas. Texto, então, do brilhante jurista Ives Gandra Martins, que foi publicado na Folha de São Paulo, isso ainda em fevereiro deste ano 2023.